Você já se perguntou por que Melania Trump escolheu justamente agora revisitar publicamente o momento em que conheceu Donald Trump? Não foi um aniversário, não houve uma comemoração. Nada indicava que era hora de relembrar o passado. Ainda assim, ali estava ela, elegante, calculada como sempre, publicando nas redes sociais o capítulo do livro que narra o início de sua relação com o homem mais polarizador do século XXI. Mas essa não foi uma simples lembrança nostálgica. Não foi uma homenagem espontânea ao amor ou um tributo a uma vida a dois. Foi uma peça publicitária cuidadosamente posicionada, quase ensaiada, como se cada palavra, cada frase, tivesse a intenção de redirecionar olhares e reescrever memórias. Por trás de um texto aparentemente romântico e delicado, o que se desenha é algo muito mais estratégico e profundamente inquietante. Melania Trump sabe exatamente o que está fazendo. Quando escolhe expor publicamente sua versão do encontro com Donald, não está apenas contando uma história pessoal. Ela está intervindo ativamente na reconstrução de uma narrativa coletiva, tentando capturar para si a simpatia, a empatia e, acima de tudo, o lucro que surgem quando se mistura o glamour à controvérsia. Mas o que ela está tentando apagar? O que exatamente ela está tentando substituir? Porque tudo isso acontece em um momento delicado. Mais uma vez, o nome de Donald Trump aparece ligado ao caso de Jeffrey Epstein. Mais uma vez, o arquivo suprimido, as listas que ninguém publica, os rostos que não são revelados. Tudo isso volta à superfície. E nesse turbilhão, Melania decide nos lembrar de como conheceu o bilionário em uma boate de Nova York, numa noite qualquer, cercada de modelos, luzes e sorrisos bem ensaiados. Como não ver nisso uma tentativa desesperada de desviar o foco, de se antecipar à tempestade? Não há acasos na política do espetáculo. Cada movimento tem uma função. Cada palavra é um tijolo cuidadosamente encaixado na construção de uma imagem. E Melania, talvez mais do que qualquer outra figura ligada a Donald Trump, aprendeu cedo a dominar essa arquitetura. A mulher que por anos foi tratada como figura decorativa, discreta, quase muda, agora revela que sempre foi, na verdade, uma estrategista silenciosa. E o capítulo revelado de seu livro não é um gesto de vulnerabilidade, é uma jogada de defesa, ou melhor, de ataque disfarçado. Mas a escolha de revelar esse trecho específico de sua autobiografia não poderia ser mais significativa. Afinal, se tudo que cercava o caso Epstein volta a queimar nos jornais, se nomes voltam a ser sussurrados em corredores de Washington, se o passado se levanta como uma onda prestes a romper, o que pode ser mais útil do que entregar ao público uma história aparentemente inocente sobre o começo de um romance? Afinal, o amor, ou aquilo que se vende como amor, ainda é a narrativa mais poderosa para anular qualquer desconforto moral. O problema é que o público de 2025 não é mais o mesmo de 2 décadas atrás. Já não engole com facilidade as versões açucaradas de vidas impecáveis. Já não aceita o verniz sem antes examinar as rachaduras. E a história contada por Melania, que supostamente deveria soar encantadora, revela, na verdade, um terreno escorregadio, repleto de omissões, disfarces e escolhas estranhas demais para serem coincidência. Porque o local do encontro, o contexto em que ele se deu e a forma como foi descrito, tudo parece cuidadosamente fabricado para cobrir os rastros de algo muito maior. Imagine o seguinte: você escreve um capítulo sobre o início da sua história com alguém e decide ambientá-lo em um clube de Manhattan, um clube chamado Kit Kat Club. Agora qualquer um que tenha feito o mínimo esforço de pesquisa sabe exatamente do que se tratava aquele lugar. Não era um salão de gala, tampouco um espaço nobre de celebração fashion. Era um reduto de homens ricos, muitos deles poderosos, influentes, politicamente blindados, que buscavam modelos jovens, principalmente do leste europeu. Era o tipo de lugar onde conexões eram feitas com drinks, sorrisos e promessas, onde a juventude era moeda e a presença de figuras como Donald Trump, Jeffrey Epstein e seus círculos íntimos era frequente, familiar, quase rotineira. Melania escolheu contar essa história como se estivesse narrando um conto de fadas moderno. Um convite de uma amiga, um carro elegante, um ambiente de sofisticação e camaradagem. Mas ela não cita os nomes. Não menciona as sombras. Ela fala de glamour, como se a palavra pudesse apagar o cheiro da verdade. E é nesse ponto que a narrativa desmorona, porque ao tentar transformar aquele ambiente em algo refinado, Melania escancara que o objetivo não é contar a história,
é reescrevê-la. O público é levado a imaginar um clube elegante, um jantar entre amigos, uma conversa casual entre duas almas predestinadas a se encontrar. Mas o que os fatos sugerem é outra coisa. Um encontro marcado pela desigualdade, pelo jogo de interesses, pela presença de intermediários como Paulo Zampolli, o homem que organizava festas e contratos entre modelos estrangeiras e homens influentes da cidade. É nesse ponto que a história de Melania deixa de ser apenas controversa e passa a ser perigosa. Porque ela não está só recontando um encontro, ela está tentando apagar o contexto. E isso é ainda mais grave quando se considera o que estava acontecendo nos bastidores daquele mesmo ano. Em 1998, Donald Trump vivia um dos períodos de maior proximidade com Epstein. Era o tempo das festas nas mansões, dos jatinhos recheados de jovens mulheres, do trânsito frequente entre Palm Beach, Nova York e as ilhas que hoje são sinônimos de exploração. E foi nesse mesmo período que ele conheceu Melania. A pergunta que não quer calar é: por que agora? Por que retomar essa narrativa exatamente quando o nome Epstein volta a ecoar nos corredores do poder, quando velhos documentos voltam a ser investigados e antigos aliados tentam desaparecer das manchetes? A resposta pode estar justamente na tentativa de capitalizar sobre a confusão, de transformar a proximidade com Donald em uma oportunidade de venda, de monetização, de influência renovada. Porque, ao repostar seu capítulo, Melania não apenas promoveu seu livro, ela reviveu a mística em torno de sua figura, colocou-se novamente no centro da conversa e, mais do que isso, ancorou sua imagem à do marido num momento em que ele tenta desesperadamente proteger-se da verdade. É possível que Melania esteja apenas tentando se defender? Talvez. É possível que ela também tenha sido vítima de um sistema que devora mulheres jovens em troca de glamour e promessas vazias? Sim. Mas nada disso diminui a gravidade de tentar transformar essa história em produto, em usar um momento de profundo desconforto moral para impulsionar vendas, likes e contratos. Porque o que está em jogo aqui não é apenas a reputação de um casal famoso. É a linha tênue entre verdade e ficção que separa a memória coletiva da manipulação estratégica. Enquanto o mundo tenta entender quem são os nomes que ainda permanecem protegidos na lista de Epstein, Melania nos convida a olhar para vestidos, festas e limusines. Enquanto os sobreviventes clamam por justiça, ela escreve sobre luzes cintilantes e mãos que se tocam pela primeira vez. Enquanto o passado bate a porta, ela vende nostalgia. Mas a pergunta que resta, talvez a mais urgente de todas, é: o que exatamente ela está tentando esconder? E se esse capítulo não for o começo de um romance, mas sim a tentativa de apagar as primeiras páginas de um escândalo que ela sabe que não pode mais controlar, você está pronto para descobrir o que vem depois? Você já parou para pensar quantas vezes na vida tentou recontar uma história para que ela soasse melhor do que realmente foi? Talvez tenha suavizado detalhes, omitido algum desconforto, embelezado uma lembrança. Todos nós já fizemos isso. É humano tentar dar algum brilho às partes mais escuras da nossa trajetória. Mas e quando isso se torna um hábito? E quando, ao invés de apenas recontar uma memória, a intenção por trás da narrativa é encobrir algo essencial, algo que, se revelado por completo, poderia desmoronar toda a estrutura que sustenta a imagem de uma pessoa? O capítulo publicado por Melania Trump, aquele em que ela descreve com riqueza de detalhes como conheceu Donald em uma noite de setembro de 1998, não é apenas uma lembrança. É um ato de controle. Uma tentativa de selar com palavras bonitas um momento que, no fundo, foi marcado por tensões, interesses e dinâmicas que ainda hoje ecoam nos bastidores do poder. E é exatamente por isso que precisamos olhar com mais atenção para o contexto dessa história, e não apenas para o que está sendo dito. Porque, como toda boa encenação, o que importa nem sempre é o que se apresenta no palco, mas o que se esconde atrás da cortina. Vamos partir do cenário. Um clube em Nova York chamado Kit Kat Club. Para muitos, apenas mais uma casa noturna da cidade que nunca dorme. Mas para quem viveu as décadas de 90 e 2000, especialmente aqueles com mais de 40 anos, o nome evoca lembranças muito específicas. Ambientes decadentes, frequentados por milionários, modelos jovens em busca de contratos, olhares famintos misturados a promessas de fama.
Era o tipo de lugar onde tudo acontecia à meia luz, onde ninguém perguntava demais, onde convenções morais eram deixadas do lado de fora. Melania, ao escrever sobre esse espaço, transforma-o em um salão de eventos elegante, cheio de pessoas interessantes e conversas refinadas. Mas qualquer um que já passou por ambientes assim, e isso vale para executivos, jornalistas, artistas ou mesmo cidadãos comuns, que por um motivo ou outro se aproximaram dos bastidores do poder, sabe que há uma diferença imensa entre o que se vê e o que se vive nesses espaços. A glamorização feita por Melania não é inocente. Ela serve a um propósito: tornar aceitável o que, à luz de qualquer análise ética, seria profundamente problemático. Talvez você que está ouvindo isso agora já tenha sentido algo parecido na própria vida. Quem tem entre 30 e 65 anos conhece bem o peso das escolhas feitas em ambientes que não são aquilo que parecem. A entrevista de emprego, onde você se sentiu diminuído. A festa de negócios, onde a única moeda que circulava era o silêncio. O jantar, onde o mais importante não era o que se dizia em voz alta, mas o que se negociava por trás de olhares. Todos nós, em algum nível, já estivemos em um Kit Kat Club particular. E por isso é tão fácil perceber quando alguém tenta romantizar algo que na prática foi tudo menos romântico. Melania conheceu Donald Trump nesse cenário. E ele, segundo o próprio relato dela, estava acompanhado de outra jovem naquela noite. Isso é importante. Porque não estamos falando de um encontro fortuito entre duas almas livres. Estamos falando de um padrão. O mesmo padrão que marcou a vida pública e privada de Donald por décadas. Cercar-se de mulheres jovens, muitas vezes estrangeiras, sempre em contextos onde poder, desejo e conveniência se misturam perigosamente. E mais do que isso, estamos falando de um período em que Trump mantinha laços estreitos com figuras como Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Não se trata de teoria. Trata-se de fatos documentados, de registros públicos, de fotos, vídeos e testemunhos. Melania escolheu contar apenas a superfície da história: o carro, a festa, o sorriso. Mas cada elemento dessa narrativa revela muito mais do que pretende esconder. O Kit Kat Club não era um acaso. Paulo Zampolli, o agente que organizava festas entre modelos do leste europeu e magnatas norte-americanos, não era apenas um amigo. Ele foi o elo, o intermediário, o arquiteto das conexões. E Donald Trump, naquele momento, não era apenas um homem em busca de companhia. Ele era parte de uma engrenagem muito maior, uma engrenagem que hoje estamos apenas começando a compreender. A questão aqui não é moralismo barato, é coerência. Se Melania deseja contar sua versão, precisa compreender que o público de 2025 já não é mais o mesmo público adormecido de 20 anos atrás. As pessoas amadureceram. E quem viveu as últimas décadas sabe identificar quando uma história foi escrita com o objetivo de proteger, manipular e lucrar. Basta olhar ao redor. Quantos de nós já vimos colegas perdendo empregos por não se submeterem a ambientes tóxicos? Quantos viram filhos sendo expostos a valores distorcidos travestidos de sucesso? Quantos já sentiram na pele o peso de não se encaixar em um mundo onde a aparência vale mais do que verdade? E é aí que a história de Melania se conecta com algo muito maior. Porque, ao escolher recontar esse capítulo de sua vida, nesse momento específico, em meio ao ressurgimento das investigações sobre Epstein, à revelação de novos documentos confidenciais e ao colapso ético do círculo de Donald Trump, ela revela que não há mais separação entre o pessoal e o político. Toda narrativa pública é uma jogada estratégica. Toda omissão é uma escolha, e toda biografia é, no fundo, uma construção. Por isso, se queremos entender o presente, esse caos geopolítico em que vivemos, onde líderes são seguidos como messias e mentiras se transformam em verdades de Estado, precisamos aprender a ler os sinais. Precisamos olhar para além do discurso e observar os padrões. Precisamos estudar não apenas o que esses líderes fazem agora, mas de onde vieram, como pensam, o que esconderam para chegar onde estão. É por isso que quero te convidar de maneira muito sincera a conhecer o e-book especial sobre as biografias de presidentes que moldam o mundo de hoje, como Donald Trump e Xi Jinping. Não é apenas uma coletânea de fatos, é um mergulho nos bastidores da formação desses personagens. Você vai entender como seus traços foram sendo moldados desde a juventude, quais foram suas obsessões, estratégias e contradições.
E ao fazer isso, terá uma chave essencial para compreender os movimentos que definem o destino de países inteiros, inclusive o nosso. O e-book está disponível no comentário fixado. Se você chegou até aqui, é porque quer enxergar mais do que te mostram. Então inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa despertar. O tempo de aceitar narrativas prontas acabou. É hora de escavar, de pensar, de questionar. Porque às vezes, entender como uma história começa é a única maneira de impedir que ela se repita. Você se lembra da primeira vez que desconfiou que alguém que admirava tinha mentido? Talvez tenha sido um político, um artista, um amigo próximo. Não importa quem. O que fica é a sensação de chão abrindo, aquela frustração silenciosa de perceber que a imagem que você carregava não era real. E agora, diante da figura pública de Melania Trump, essa mesma sensação se repete, mas em escala nacional. Porque quanto mais camadas se levantam em torno de sua história, mais percebemos que sua narrativa foi meticulosamente esculpida, ajustada e vendida como verdade. Mas o que acontece quando os documentos contam outra versão? Enquanto muitos ainda se perguntam se ela realmente foi apenas uma espectadora silenciosa na ascensão de Donald Trump, uma sequência de fatos documentados aponta para algo mais concreto e mais comprometedor. Durante a campanha presidencial de 2016, uma investigação da Associated Press revelou que Melania Trump foi paga por pelo menos 10 trabalhos de modelo entre os dias 10 de setembro e 15 de outubro de 1996. E por que isso importa? Porque naquela época, sua permissão de entrada nos Estados Unidos não permitia atividades remuneradas. O que significa que Melania trabalhou ilegalmente no país por mais de um mês. Mas será que esse é apenas um detalhe técnico? Será que uma irregularidade de visto, por mais comum que seja entre imigrantes, poderia realmente comprometer alguém que viria a ocupar o cargo simbólico de primeira-dama? A resposta, ao contrário do que muitos gostariam de acreditar, é sim. Porque o problema não está apenas na infração em si, mas na tentativa contínua de reescrever os fatos para proteger uma imagem. Ao longo dos anos, Melania e seus aliados se esforçaram para pintar um retrato limpo, imaculado, quase heróico, de sua chegada aos Estados Unidos. Mas os documentos dizem o contrário. E uma vez que a primeira versão cai, todas as outras começam a balançar. Você já tentou reconstruir uma memória que sabe que está incompleta? Já sentiu aquela hesitação de quem não sabe se deve contar o que realmente aconteceu ou apenas o que vai causar menos conflito? Melania teve anos para ajustar a própria narrativa e fez isso com maestria. Em entrevistas, eventos e discursos, construiu a imagem de uma mulher disciplinada, que conquistou seu espaço nos Estados Unidos por mérito próprio, que teve sua cidadania concedida com justiça e orgulho. Mas até hoje, nenhum documento foi apresentado para comprovar que ela teve um visto de trabalho legal antes de receber o Green Card em 2001. E aqui as contradições se aprofundam. Em sua única manifestação formal sobre o assunto, Melania afirmou que viajava periodicamente ao exterior para atualizar seu visto, um procedimento que, segundo advogados especializados, não corresponde a nenhuma categoria migratória conhecida. A explicação, no mínimo, soa como improviso. E essa ausência de provas só torna tudo mais suspeito. Afinal, se tudo foi feito corretamente, por que não mostrar? Por que não esclarecer? Por que manter o silêncio? Você já percebeu como o silêncio, quando vem das pessoas erradas, fala alto demais? Mas o ponto mais intrigante ainda está por vir. Em 2001, Melania recebeu um tipo de Green Card extremamente raro, o visto EB1, conhecido como Visto Einstein. Essa categoria é reservada para indivíduos de habilidades extraordinárias, em áreas como ciências, artes, educação, negócios ou esportes. Estamos falando de vencedores do Prêmio Nobel, medalhistas olímpicos, gênios reconhecidos mundialmente. E nesse grupo entrou Melania Trump, uma modelo com carreira modesta, sem prêmios, sem coberturas de revistas de prestígio, sem nenhum marco significativo que justificasse o uso desse tipo de autorização. Como isso foi possível? Essa pergunta segue sem resposta até hoje. Nenhum especialista em imigração conseguiu justificar a concessão do visto EB1 a Melania, com base nos critérios exigidos. Seus próprios advogados, em diferentes momentos, apresentaram versões conflitantes. Em entrevista à Univision, um dos advogados da família Trump chegou a afirmar que ela teria recebido o Green Card por meio de casamento, o que contradiz a versão oficial de que o EB1
foi concedido por mérito profissional. E em uma carta posterior, publicada em meio à crise de imagem, outro advogado sugeriu que o visto foi fruto de uma combinação de fatores não especificados. Uma resposta que diz muito sem dizer absolutamente nada. É difícil não enxergar aqui o retrato de um sistema que se curva ao poder. Enquanto milhares de imigrantes honestos enfrentam barreiras infinitas, entrevistas humilhantes e anos de espera para regularizar suas vidas, outros conseguem atravessar essas etapas com um aceno, um sobrenome ou uma conexão política. E não é apenas uma questão de privilégio, é uma questão de legitimidade. Porque se até o processo migratório da primeira-dama dos Estados Unidos é envolto em mentiras e contradições, o que sobra para os demais? Você já sentiu raiva por ter seguido todas as regras, enquanto outros prosperavam quebrando cada uma delas? A dor da injustiça é ainda maior quando ela é institucionalizada. E neste caso, ela não só foi aceita, como foi premiada. Melania não apenas permaneceu nos Estados Unidos. Ela se casou com Donald Trump, tornou-se cidadã norte-americana, ganhou notoriedade, capitalizou sobre sua imagem e, anos depois, transformou-se em um dos rostos mais influentes do país. Tudo isso enquanto milhares de imigrantes eram deportados por erros infinitamente menores. A pergunta mais uma vez se impõe: por quê? O que foi negociado nos bastidores para que esse tipo de privilégio fosse concedido? Quais alianças precisaram ser feitas? Que portas foram abertas? E que verdades foram enterradas, para que a biografia de Melania se tornasse um cartão de visita ao invés de um caso de investigação? É aqui que a reviravolta ganha fôlego. Durante a campanha de 2016, Donald Trump prometeu que Melania realizaria uma entrevista coletiva para explicar sua entrada nos Estados Unidos. Disse que os documentos seriam divulgados, que não havia nada a esconder, que o público merecia saber. Mas a tal entrevista nunca aconteceu. Nenhum documento foi apresentado, nenhuma explicação convincente foi dada. E como tantas outras promessas feitas naquele período, a transparência virou silêncio, e o silêncio virou esquecimento. Ou pelo menos era isso que esperavam. Mas 2025 não é 2016. O mundo mudou, as pessoas mudaram, o acesso à informação se ampliou, a tolerância ao cinismo diminuiu. E aqueles que antes eram blindados por poder e riqueza, agora enfrentam o escrutínio que sempre evitaram. E o caso de Melania Trump é apenas uma das peças desse tabuleiro. Uma peça que, sozinha, revela muito sobre como operam as estruturas de poder nos bastidores do mundo que habitamos. Você já percebeu como os grandes líderes têm passados que quase nunca resistem à luz do dia? E é justamente por isso que compreender esses personagens desde o início de suas jornadas é tão essencial. A formação de líderes como Donald Trump ou Xi Jinping não começa quando eles sobem ao palco. Começa nos bastidores, nas escolhas silenciosas, nas obsessões que cultivaram na juventude, nas estratégias que aprenderam a repetir e nas contradições que escolheram esconder. Conhecer esses caminhos com profundidade não é apenas um exercício de curiosidade histórica. É uma ferramenta poderosa para entender os movimentos políticos, sociais e econômicos que moldam o planeta hoje. Se esse tema te desperta inquietação, e se você sente que o que estamos vivendo precisa ser decifrado com mais profundidade, eu recomendo que você baixe o e-book especial sobre as biografias dos presidentes que transformam o cenário global. Nele, você vai encontrar as chaves para compreender não apenas quem são essas figuras, mas por que elas chegaram onde chegaram. O link está no comentário fixado. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar além do que dizem por aí, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o conteúdo e compartilhar com quem precisa ouvir isso. A próxima parte vai ainda mais fundo e você não vai querer ficar de fora. Você já se perguntou o que alguém está disposto a deixar para trás em troca de permanência? Não permanência física, mas simbólica. Permanência na imagem pública, nos círculos de influência, nas páginas da história. Há pessoas que negociam verdades, outras que silenciam. Mas há um tipo específico de sobrevivência que exige algo mais. A habilidade de tornar o falso aceitável, de transformar omissão em estilo. E talvez ninguém tenha encarnado isso de forma tão elegante quanto Melania Trump. Durante anos, ela se moveu como quem não precisava dizer nada. Cada olhar, cada gesto calculado, cada aparição milimetricamente roteirizada contribuía para a construção de um personagem, não uma mulher.
Um conceito, o silêncio como escudo, a compostura como disfarce, o mistério como arma. Enquanto o mundo gritava em torno de Donald Trump, Melania pairava, como se fosse intocável, inatingível, quase ausente do barulho. Mas a ausência de som, nesse caso, não era a ausência de intenção. Ela não dizia, mas nunca deixou de mostrar. E é nesse mostrar sutil, nesse teatro de opacidades, que mora a verdadeira questão. O que se ganha com esse tipo de invisibilidade seletiva? Porque o silêncio de Melania não foi apatia, foi estratégia. E quem olha para ela como um adereço mal posicionado ao lado de um homem barulhento, perde de vista o que realmente está em jogo. Não se trata de quem é Melania, mas de como Melania foi usada e como ela usou tudo isso de volta. A trajetória que ela trilhou dentro da Casa Branca, por exemplo, não foi feita apenas de vestidos de grife e discursos copiados. Ela soube exatamente quando aparecer e quando desaparecer. Soube como cultivar a aura de mistério que a blindava das críticas mais diretas. Enquanto Donald Trump acumulava escândalos e manchetes, ela se escondia atrás de uma cortina de fumaça cuidadosamente costurada. E, curiosamente, isso a tornava ainda mais interessante para o público. Porque, em um mundo saturado de vozes que berram, quem sussurra se torna hipnótico. Mas o que se esconde atrás do sussurro? Em 2025, essa pergunta pesa mais do que nunca. Porque o cenário mudou. A neblina de fascínio que antes protegia figuras como ela começou a dissipar. E o que emerge agora é a necessidade urgente de compreender o tipo de poder que não se impõe, mas que se infiltra. Melania representa exatamente isso. O poder que parece não estar ali, mas que organiza tudo por trás das cortinas. O poder que molda sem sujar as mãos, que decide sem levantar a voz. E isso exige um outro tipo de atenção. Um olhar que ultrapasse o julgamento fácil e o clichê da mulher decorativa. Porque a verdade, e talvez você sinta isso como eu, é que ninguém sobrevive tanto tempo nesse tipo de ambiente apenas por acaso. Ninguém ocupa um lugar ao lado de Donald Trump durante décadas se não aprender em algum nível a jogar o mesmo jogo. Mas com quais regras? Talvez a resposta esteja nas pequenas coisas. Em como Melania monetizou cada pedaço de sua imagem após a Casa Branca. Em como escolheu se manter relevante, não por conteúdo, mas por aura. Em como transformou silêncio em capital simbólico. Não é por acaso que suas aparições públicas continuaram cuidadosamente escolhidas, sempre conectadas a campanhas de produto, lançamentos de marca, vendas de itens que misturam patriotismo, misticismo e consumo. E isso não é ingenuidade, é método. Ela entendeu, como poucos, que no mundo atual a verdade é uma mercadoria instável. E você não precisa sustentá-la o tempo todo. Basta entregar estética, um gesto calculado, uma frase ambígua, uma presença estrategicamente moldada. E as pessoas completam o resto sozinhas, porque o público, esse espelho emocional coletivo, tem pressa, precisa de símbolos rápidos, precisa projetar. E Melania, sem dizer nada, aprendeu a oferecer o espelho onde cada um vê o que quer. Mas até que ponto isso é sustentável? Você já percebeu como as figuras que mais tentam se preservar intactas acabam sendo aquelas que mais correm risco de implodir por dentro? O que Melania representa em 2025 já não é só uma mulher ao lado de um ex-presidente controverso. Ela representa a estética da negação, o triunfo da superfície. A ideia de que, se você tiver aparência suficiente, a realidade pode ser empurrada para fora do enquadramento. E é por isso que ela incomoda tanto, porque somos obrigados a confrontar em Melania aquilo que a sociedade inteira alimenta. A crença de que se pode atravessar as maiores crises apenas com postura e controle de danos. Mas e quando os danos são silenciosos? E quando a crise mora nos gestos que ninguém quis questionar? A venda de sua história para uma plataforma de streaming por $40 milhões é um símbolo disso. Não foi apenas uma transação comercial. Foi a institucionalização do mito, a oficialização de uma versão, o envernizamento da biografia, o recorte que apaga os detalhes inconvenientes para que reste apenas uma narrativa vendável. E aqui, mais uma vez, surge a contradição. Como alguém que passou a vida se dizendo reservada, entrega sua intimidade ao melhor comprador. A resposta, talvez, esteja onde sempre esteve, na percepção refinada de que a intimidade também pode ser um produto. E que, se for bem embalada, rende ainda mais que a exposição escancarada.
Esse tipo de operação exige frieza, um tipo de inteligência que não se ensina nas escolas, mas que se aprende nas entrelinhas dos bastidores políticos e midiáticos. E por mais que parte da sociedade continue tratando Melania como uma figura passiva, é impossível não reconhecer que ela compreendeu e aplicou, com precisão cirúrgica, o manual de como permanecer relevante num mundo em que tudo expira rápido demais. Mas o que acontece quando o público começa a querer ver além do verniz? Você já se sentiu cansado de narrativas perfeitas? Já se perguntou o que foi enterrado para que a superfície ficasse tão lisa? A era da pós-verdade criou um terreno fértil para pessoas como Melania florescerem. E não porque elas gritam mais alto, mas porque elas sabem como ocupar os silêncios, como usar a pausa como ponto de tensão, como se manter sempre 2 passos à frente da crítica, oferecendo beleza onde deveria haver explicação. Só que agora a lógica está se invertendo. As perguntas que antes ecoavam apenas em círculos acadêmicos e jornalísticos começam a alcançar as salas de jantar, os grupos de conversa, os cafés da manhã de quem já entendeu que estamos cercados por líderes, ídolos e influenciadores que aprenderam a viver da negação calculada. Isso, inevitavelmente, nos obriga a revisar o que aceitamos como legítimo, o que estamos dispostos a perdoar, o que estamos dispostos a ignorar. Melania não caiu do céu, ela é um produto de seu tempo. E talvez isso seja o mais desconfortável de admitir, porque no fundo, o que sua figura projeta é o reflexo de uma cultura inteira que premia a ambiguidade, que transforma a ausência em símbolo, que recompensa quem sabe se esconder à vista de todos. Mas uma hora, a conta chega. E quando isso acontecer, quando a névoa que ela construiu começar a se desfazer, o que ficará visível? Uma mulher presa a escolhas que nunca foram suas? Ou uma mente que soube manipular, calcular e sobreviver em um ambiente onde todos os outros ruíram? Você está preparado para confrontar essa resposta? Porque talvez, no fundo, não estejamos apenas desvendando Melania. Talvez estejamos nos vendo nela. Você já parou para observar como certos rostos permanecem imóveis, mesmo quando tudo ao redor desmorona? Não se trata apenas de frieza, mas de algo mais difícil de nomear. Uma habilidade quase desconcertante de parecer intacto, mesmo quando o mundo grita por explicações. Melania Trump se tornou um desses rostos, não porque tenha passado ilesa por tudo, mas porque construiu ao longo dos anos um tipo muito específico de blindagem. Não uma armadura de aço, mas uma máscara de porcelana. Frágil na aparência, inquebrável na prática. Nos bastidores do poder, os rostos dizem mais do que os discursos. E talvez o que mais incomode em Melania seja justamente a ausência de rachaduras visíveis. Enquanto figuras públicas se desmancham sob o peso da exposição, ela segue intacta, calculando cada passo. Mas há rachaduras, sempre há. E uma das maiores se revela quando olhamos para os bastidores financeiros que cercam sua imagem. Você sabia, por exemplo, que por trás da figura recatada, distante da política direta, havia uma operação comercial altamente lucrativa alimentada por doações políticas? Não estamos falando apenas de participações ocasionais. Estamos falando de valores mensais, altíssimos, pagos a cabeleireiros, maquiadores e estilistas ligados diretamente a Melania Trump, bancados por apoiadores de seu marido, através de fundos políticos vinculados ao trumpismo. Tratava-se de uma estrutura constante, ativa, meticulosamente alimentada, dinheiro destinado à promoção de ideias conservadoras sendo canalizado, mês após mês, para a manutenção de uma estética pessoal. Esse tipo de informação não costuma ganhar as manchetes porque exige coragem para ser traduzida, porque revela uma verdade difícil de engolir. Não é só o poder que se sustenta com dinheiro, é a aparência do poder. A ilusão da elegância, do distanciamento, da integridade, tudo isso é financiado. E quando essa estética começa a operar como fachada, como anestesia pública, ela se torna parte do próprio projeto de dominação. O silêncio é comprado. A neutralidade é ensaiada. A beleza refinada torna-se uma distração tão eficaz quanto qualquer discurso inflamado. Melania sabia disso. E soube como transformar essa estética em capital simbólico. Um exemplo? Em 2022, ela promoveu a venda de uma coleção de tokens digitais, os famosos NFTs, baseados em imagens patrióticas estilizadas e frases genéricas de esperança e fé. Os valores arrecadados chegaram a 6 dígitos, mas o que era vendido na prática era a aura.
A sensação de proximidade com alguém que parecia inatingível não era o produto, era o mito. E o mito, como bem sabemos, sempre foi mais rentável do que qualquer verdade. Pausa. Você já se sentiu seduzido por algo que lá no fundo sabia que era falso? Essa sensação incômoda e ao mesmo tempo hipnótica explica muito do fenômeno Melania. Porque ao longo do tempo, ela entendeu que não precisava dizer o que pensava. Bastava parecer controlada, parecer elegante, parecer moralmente superior. E com isso, capturou o imaginário de milhões, especialmente de um público que buscava um refúgio visual em meio ao caos barulhento do trumpismo. Mas as rachaduras começaram a surgir. Em 2023, Melania passou a exigir cachês cada vez mais altos para comparecer a eventos relacionados ao próprio marido. Em pelo menos 3 ocasiões documentadas, ela teria solicitado pagamentos de até $250 mil por entrevistas ou aparições públicas, inclusive de veículos como a CNN, que tradicionalmente criticavam Donald Trump. O que isso revela? Que sua imagem, mesmo após os anos de Casa Branca, continuava sendo operada como uma empresa, um ativo a ser explorado, uma plataforma emocional disfarçada de discrição. E é aqui que surge a contradição que poucos têm coragem de encarar. Enquanto milhares de eleitores acreditavam estar apoiando uma mulher com valores tradicionais, comedida, alheia ao espetáculo, Melania estava negociando cada aparição como quem negocia espaços publicitários em horário nobre. Cada gesto tinha um preço, cada ausência, uma intenção, cada silêncio, uma fatura. Mas talvez o episódio mais simbólico tenha vindo com a venda de uma joia, um bracelete supostamente criado em homenagem às vítimas de um tiroteio escolar nos Estados Unidos. O texto que acompanhava o anúncio era emotivo, quase poético. Falava de crianças que agora nos observam do céu, de laços eternos e memórias que brilham. Mas a joia custava centenas de dólares e era vendida em edições limitadas. Foi nesse momento que parte do público começou a despertar. Porque ali não havia apenas uma homenagem, havia a transformação direta da dor coletiva em lucro, a conversão do luto em estética, o uso de uma tragédia como pano de fundo para uma campanha de marketing pessoal. E embora o gesto tenha sido embalado com delicadeza, o que estava em jogo era brutal: vender sensibilidade enquanto se lucra com a ausência real de empatia. Essa é a rachadura mais perigosa de todas. Porque ela atravessa a barreira da política e chega até nós. Nos força a questionar o quanto estamos anestesiados, o quanto compramos discursos prontos, embalagens perfeitas, versões higienizadas de pessoas públicas sem perceber o preço disso. Você já pensou sobre quantas vezes entregou sua confiança a quem apenas parecia confiável? Melania não é uma aberração do sistema. Ela é a síntese dele. Um sistema que ensina que, se você dominar a superfície, ninguém vai querer saber o que há por trás. Que se você usar as palavras certas, ninguém vai se preocupar com os fatos. Que se você for bonita o suficiente, discreta o suficiente, inalcançável o suficiente, ninguém vai ousar fazer perguntas incômodas. Mas estamos em 2025 e as perguntas começaram a aparecer. Como uma mulher com uma trajetória tão cheia de lacunas pôde chegar onde chegou? Que tipo de pactos foram feitos? Que segredos ainda repousam entre arquivos selados e acordos silenciosos? E o mais importante, até quando estaremos dispostos a tolerar que a dor, o poder, a memória coletiva e até o luto sejam usados como matéria-prima para a autopromoção? É nesse ponto que entender o comportamento de líderes globais e das figuras que os cercam se torna mais do que uma curiosidade. Torna-se uma necessidade, porque os traços de personalidade, os padrões de manipulação, os jogos de imagem que hoje observamos em Donald Trump, em Xi Jinping e em tantos outros não surgiram no poder. Eles foram moldados desde cedo, alimentados por ambições silenciosas, frustrações mal resolvidas, estratégias que passaram despercebidas. E é justamente sobre isso que trata o e-book especial com biografias aprofundadas de presidentes que transformam o mundo. Um material essencial para quem deseja enxergar o presente geopolítico com mais clareza, lucidez e profundidade, compreendendo não apenas os fatos, mas os perfis que os movem. O link para o e-book está disponível no comentário fixado.
Se essa narrativa te trouxe novas perspectivas, se tocou em algo que talvez estivesse calado dentro de você, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa entender que nem tudo o que brilha é luz. Às vezes, é apenas o reflexo de algo que ainda não tivemos coragem de encarar de frente. E se tudo o que você pensa saber sobre Melania Trump não tiver sido projetado para convencer você, mas para confundir, não para conquistar sua confiança, mas para mantê-la em dúvida constante, entre o ceticismo e a admiração, entre o desprezo e a curiosidade. Porque o truque mais eficaz não é transformar alguém em herói ou vilão. É impedir que você consiga decidir. Manter o público oscilando, incerto, paralisado. E nesse jogo, de onde Melania nunca saiu, nem quando desapareceu, o que importa não é a verdade, é o controle do foco. Ela nunca precisou ser amada, apenas observada. Imagine a seguinte cena. Um casal está em silêncio. O homem fala com jornalistas, ataca rivais, dá entrevistas inflamadas. A mulher ao lado apenas observa. Não sorri, não franze a testa, não responde. Mas cada gesto seu, o movimento dos olhos, o afastar do corpo, a distância medida entre uma mão e outra, vira notícia. Milhões especulam. Está insatisfeita? Está protegendo algo? Está com medo? Está fingindo? É nesse tipo de vácuo emocional que Melania construiu sua narrativa mais poderosa. Não aquela que está escrita nos livros ou entrevistas, mas a que paira nas entrelinhas, a que se insinua, a que nunca se prova nem se desmente. E isso não é descuido, é método. Quem viveu o bastante para lembrar de líderes políticos com esposas decorativas sabe reconhecer o padrão. Mas com Melania, o padrão se inverteu. Ela não foi colocada em silêncio. Ela escolheu o silêncio como disfarce. Enquanto Donald Trump rugia, ela sussurrava. Ou apenas pairava, impassível. Uma presença estranhamente ausente. E esse paradoxo é o que a tornou tão potente. Porque quem assiste a um espetáculo caótico procura no cenário algo que pareça sólido. E ali estava ela, uma mulher que não parecia reagir a nada, mas que justamente por isso acabava dizendo tudo. Quem assiste a vida com olhar atento sabe que a ausência também é ação. Que não agir pode ser a escolha mais calculada. E que quem se recusa a reagir às próprias acusações, às crises familiares, às humilhações públicas, talvez não seja fraca. Talvez esteja apenas jogando em outro tabuleiro. Um onde não se ganha com gritos, mas com permanência. Quantas vezes você já testemunhou alguém atravessar escândalos inteiros sem jamais se explicar? Pessoas que, em vez de responder, desaparecem e ao voltarem estão ainda mais fortes. Não porque tenham vencido, mas porque sobreviveram sem se mover. É exatamente isso que Melania fez. Ela não se defendeu. Ela se negou a jogar o jogo que todos queriam que ela jogasse. E esse tipo de recusa é desconcertante. Quando um país inteiro esperava ver a primeira-dama tomando posição diante de um marido acusado de múltiplas falas ofensivas, de escândalos morais, de alianças perigosas, ela não disse nada. Quando jornalistas pressionavam por explicações, quando ativistas esperavam solidariedade, quando o mundo questionava sua função real como figura pública, ela permanecia imóvel. Você já se sentiu provocado por alguém que simplesmente não reage como se espera? A ausência de reação é uma forma de poder que confunde até os mais experientes. E foi nesse espaço, nessa zona de incerteza, que Melania se agigantou, não como uma inspiração, mas como um símbolo moderno do que significa sobreviver em um ambiente político onde toda palavra é uma armadilha. Mas esse tipo de sobrevivência cobra um preço, porque ninguém atravessa as tempestades sem sangrar, ainda que por dentro. A frieza que ela projetava, aquele controle glacial diante de traições públicas, manchetes cruéis e especulações sórdidas, não é sustentável por tempo indefinido. E é aí que as rachaduras, mesmo invisíveis, começam a ruir silenciosamente. Há registros, por exemplo, de encontros políticos importantes em que Melania deveria estar presente e não apareceu. Eventos que celebravam mulheres no poder, cerimônias em defesa de vítimas de abuso, projetos humanitários. Em cada um deles, sua ausência era notada,
e nunca explicada. Assessores alegavam compromissos pessoais, mas quem conhece os bastidores do poder sabe, quando uma figura pública desaparece dos lugares onde deveria marcar posição moral, ela está, na verdade, enviando um recado. Mas a quem ela se dirigia? E por que recusar todos os papéis prontos que a história ofereceu? Talvez porque Melania nunca quis ser lembrada como a esposa traída, ou a mulher silenciosa, ou a cúmplice cega. Talvez, no fundo, ela quisesse ser lembrada como uma figura que nunca precisou se expor para comandar o próprio destino. E se é esse o caso, o plano funcionou. Porque hoje, em 2025, quando pensamos em todas as mulheres que passaram pela Casa Branca nas últimas décadas, apenas uma permanece como um enigma completo. Não pela complexidade de sua trajetória, mas pela ausência total de rastros. E esse vazio diz mais do que qualquer autobiografia. Você já pensou no poder que tem quem apaga as próprias pegadas? A maioria dos políticos quer ser lembrada. Melania parece querer o contrário. Ela não quer reconhecimento, quer intangibilidade. E isso a coloca em um lugar raro na história contemporânea. O da figura que existe no imaginário coletivo sem jamais ter se revelado de fato. Uma construção precisa, feita de lacunas, silêncios e gestos que não explicam, apenas insinuam. Mas agora, com novos capítulos sendo escritos fora de seu controle, esse castelo de invisibilidade começa a se desfazer. Porque há perguntas que nem mesmo o silêncio mais elegante consegue silenciar para sempre. Como foi possível atravessar tantos escândalos sem que nenhuma palavra sua causasse ruído? Quem estava protegendo quem? E, talvez o mais importante, até que ponto ela sabia exatamente o que estava acontecendo ao seu redor? Quando tudo isso for finalmente exposto, e quando os documentos hoje trancados vierem à tona, o que restará de sua imagem? Será que ainda parecerá estratégica ou apenas cúmplice? Será vista como alguém que soube se manter fora do caos? Ou como alguém que se alimentou dele, sem se sujar? Essas perguntas já começaram a ser feitas, e cada dia que passa sem resposta só torna o silêncio mais alto. Melania não é um mistério acidental. Ela é um produto meticulosamente editado por ela mesma, com cortes precisos, palavras ausentes e gestos milimetricamente ensaiados. O problema é que, em algum momento, o público se cansa da ambiguidade e exige verdades. Mas será que ela tem alguma para oferecer? Ou tudo que restará será o eco de uma ausência que, no fim, significava muito mais do que imaginávamos? Há silêncios que nos acompanham como uma respiração subterrânea. Você os sente mesmo quando tudo ao redor parece calmo. Estão ali, empurrando perguntas que você ainda não teve coragem de formular em voz alta. E talvez, depois de tudo o que foi dito até aqui, o nome de Melania Trump evoque exatamente isso. Um silêncio que não se esgota, que paira. Um nome que não se explica, mas que carrega mais camadas do que fomos ensinados a perceber. Porque o que sobrou, depois de todos os capítulos não contados, não é uma resposta clara, é uma inquietação. E essa inquietação talvez seja mais reveladora do que qualquer discurso que ela pudesse ter feito. O que torna Melania inesquecível não são suas frases, seus projetos, suas causas, muitas das quais nunca saíram do papel. É sua ausência de ruído. A maneira como ela atravessou tempestades sem se molhar. O fato de ter se tornado uma figura central sem jamais ter se exposto por completo. O que nos prende a ela é o vazio construído com tanto esmero, a lacuna que jamais foi preenchida e por isso mesmo passou